Todos aí? Então tá, pessoal. Quem está em casa nos escuta bem, pessoal do Zoom, tudo certo? Acenem uma mãozinha aí, deem um joinha aí para a gente dar o início aqui oficialmente. Beleza. Áudio tá ok também? Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Muito prazer que a gente inicia a 15ª edição do Startup Garage. Essa edição que está com uma roupagem super nova. A gente dobrou o número de vagas do programa, então a gente acelerava até então sempre 20 startups. Nesse ciclo, a gente vai estar com mais de 40 startups nos acompanhando nesses 3 meses de desenvolvimento. E eu, juntamente com o restante do Tecnobook Startups, prazer a todos, meu nome é Pedro, acho que a gente vai se ver muito daqui em diante até o final de novembro. Eu espero que essa seja uma jornada muito proveitosa para nós e para os negócios de vocês, né? A ideia é que a gente tenha um encontro rápido, a gente tem uma fala inspiracional do Henrique depois, mas para abrir esta edição do Startup Garage, eu gostaria de convidar a Head do Tecnobook Startups, Daniela Eckert, para dar uma palavrinha para vocês. Dani, por favor. Pessoal, é bem rapidinho mesmo, porque a gente tem muita coisa bacana para ver hoje. Mas eu queria, primeiramente, agradecer a todos vocês que estão aqui presencialmente e online. Vocês foram selecionados entre mais de 100 inscrições, inscrições que foram abertas para todo o Brasil. Então, os projetos de vocês são projetos realmente especiais. A gente fica muito feliz de ter vocês nessa jornada aí, nesses próximos 3 meses. Esse é um programa muito bacana. Vocês podem ter certeza que daqui a 3 meses, quando encerrar, independente do resultado, o projeto de vocês vai estar melhor, mais fortalecido. Durante esse período, vocês vão trocar de ideia, mudar, querer desistir, voltar, pensar em outra ideia, mas isso tudo faz parte. Esse é um projeto, é um programa que já está na 15ª edição. Ele é tocado pelo Tecnobook Startups. Então, eu só queria pedir para o time do Tecnobook Startups vir aqui rapidinho, só para todo mundo ver a carinha de vocês. Quem estiver aqui, é claro. Estamos todos e o Vini. Está faltando o Vini e a Jéssica. Então, bom, o Vini, muitos de vocês já conhecem ele, mas ele também vai estar em contato com vocês. Jéssica, Gabi, Mari, Pedro, é o time que está à frente do Tecnobook Startup. Em algum momento vocês vão interagir com ele. Muito obrigada, time. Maravilhoso. Então, queria, claro, agradecer também aos nossos patrocinadores, né, Corp, NEP, aos nossos apoiadores, Criatos, Nave, todos aí juntos numa parceria que vai ser bem bacana durante esses 3 meses. Aproveitem, muito bem, assistam todos os conteúdos, tirem dúvidas com a gente, aproveitem os mentores, tá? É uma oportunidade única, apoiadores, Criados, todos aí juntos numa parceria que vai ser bem bacana durante esses 3 meses. Aproveitem, muito bem, assistam todos os conteúdos, tirem dúvidas com a gente, aproveitem os mentores, tá? Unidade de apoiadores, Criados, todos aí juntos numa parceria que vai ser bem bacana durante esses 3 meses. Aproveitem, muito bem, assistam todos os conteúdos. Ficar aqui com a gente depois da fala dele. Apoiadores, Criados. Obrigado. Me ouve bem? Eu vou tentar gritar sem assustar todo mundo dessa vez. Isso já aconteceu. Já aconteceu. Então, aprendi. Isso é importante, né? Já aprendi e muda.
Boa tarde a todos vocês que estão presentes e vocês também aí da casa, de casa, que estão vendo a gente pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos! Então, a ideia é falar um pouquinho sobre inovação e sobre o contrassenso que na minha vida e na vida do Know-How a gente teve para gerar inovação. Vocês estão presentes e vocês também aí da casa, de casa, que estão vendo a gente pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos! Então, a ideia é falar um pouquinho sobre inovação e sobre o contrassenso em eventos como esse, capacitação de startups, para gerar inovação. É fundamental para a gente... Se vocês estão presentes e vocês também aí da casa, de casa, estão vendo a gente pelo YouTube, sejam muito bem-vindos! Então, a ideia é falar um pouquinho sobre inovação e sobre o contrassenso. Para deixar bem claro, principalmente para quem está aqui, mas também para quem está em casa, essa palestra ela é aberta. Vocês podem me interromper a qualquer momento, e se vocês não me interromperem, eu vou fazer algum voluntário me interromper voluntariamente. Aqui essa palestra não é dogmática, isso quer dizer que não é que eu estou falando aqui que é 100% verdade, vocês podem construir a verdade de vocês. Tá? Isso é fundamental, tá? Não existe hierarquia, eu estou aqui como um facilitador de conteúdo, mas qualquer um de vocês poderia estar aqui apresentando outro conteúdo que vocês são especialistas. E interrompam. Fundamental, assim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida profissional e o que tem de contrassenso nessa vida profissional. Contrassenso do nosso modelo de negócio da Know-How e da tecnologia que a gente desenvolve hoje. Um pouquinho menos, mais sobre modelos de negócio. Então, para vocês conhecerem, eu sou filho de dois proletários. O que isso significa? O que isso muda na minha trajetória, né? Que a gente valoriza o nosso trabalho é o meio da nossa vida. Isso faz muita diferença quando a gente escolhe o modelo de negócio da Know-How, a gente vai chegar nesse ponto. Mas também minha mãe é professora, meu pai é metroviário, e isso faz toda a diferença na minha trajetória como empreendedor. Então, eu sou um pouquinho mais velho que pareço, e eu comecei, então, a trabalhar com informática há bastante tempo. Comecei a trabalhar com Hotbit, que é um computador que a gente colocava uma fita de disquete, como se fosse um videogame, assim. Não os que você viu, porque não tem muito mais disco, né? É um que tinha disco. E a gente começou a trabalhar arrumando computador. Então, aqui está um cartãozinho que a gente tinha. Eu e meu irmão, a gente tinha 15 anos. E arrumava, mas a gente também estragava computadores. E a gente aprende com os erros, né? Mas fundamental, né? A gente aprende com os erros. Inclusive, tem uma palestra aqui do nosso colega Flávio Stefan, que fala sobre falhas, né? Junto com o Rafael Chanin, professor aqui e colaborador Tecnobook. Então, falhar é super importante. E a gente falha, olha, desde que tenho 10 anos de idade, a gente está falhando aí. Eu já até deletei o TCC de uma moça. Foi bem triste para mim. Desculpa, viu, Camila? E eu entrei na faculdade de informática e também foi super rico, embora seja uma faculdade super teórica na URGS, é uma faculdade que aprende muito sobre a parte técnica, a parte teórica da computação. Isso também faz diferença. No meu caso, que sou o Founder Tech, faz bastante diferença quando a gente vai desenvolver a nossa arquitetura de software, a nossa arquitetura de infraestrutura também. Então, existem vários conhecimentos que eu adquiri na faculdade, existem vários conhecimentos que eu adquiri quando eu trabalhava em agências de publicidade. Então, antigamente a gente não tinha software house, a gente não tinha empresas que desenvolviam sites. Acabou que as agências de publicidade de Porto Alegre, né, e de outros lugares do Brasil, começaram a desenvolver os sites dos próprios clientes. Depois, com a modernização da publicidade, tinham agências que só faziam conteúdo, roteiro e a parte offline, e outras que faziam, né, a parte online. Então, também aprendi muitas pessoas inteligentes que me ensinaram muito quando eu trabalhava com as agências. Mas daí eu entrei em serviço público. Daí, primeiro, contrassenso dentro do empreendedor. Eu sou empreendedor, mas eu já fui funcionário público. Então, assim, quando a gente entra na carreira pública, a gente pensa assim, bom, acabou, né? É aqui que eu vou ficar o resto da minha vida. Eu vou continuar fazendo esse trabalho que eu estou desenvolvendo. E é isso. Agora é só sentar aqui e continuar. Administrar o tempo, que a gente falava lá. Porque acaba que é um lugar super cômodo para a gente continuar.
Mas eu não continuei. Não era para mim. Vocês podem ver. Não era para mim. Ficar num lugar desenvolvendo o mesmo trabalho e a gente não conseguir inovar tanto. Existem algumas empresas públicas que vão conseguir inovar mais que outras, assim como empresas privadas que vão conseguir inovar mais que outras, mas onde eu trabalhava não tinha muito espaço para inovação, então eu acabei saindo e comecei a fazer capacitações como o Startup Garage dentro de outros espaços, né? Então a Venture tinha o programa de Warm-Up, eu fiz, o da SAP no Marathon eu fiz também, tem o Inovativa Brasil, que existe até hoje, também fiz. Eu fiz o Startup RS, que acho que também existe até hoje, do Sebrae. Então, todos esses são programas como Startup Garage, que fazem com que tu aprenda a entender sobre modelos de negócio, validação de hipótese, né? Aprender a validar cada um dos quadrinhos do Canvas, do Business Canvas. Fundamental a gente conseguir validar quem são nossos parceiros, nossas propostas de valor, nossos clientes, nosso modelo de negócio, nossos canais, etc. Né? Vocês vão aprender quando chegar no Canvas. Então, esse tipo de programa que a PUC desenvolve para pegar essas startups do Brasil todo é fundamental para que a gente modernize essa startup, ou aprimore essa startup ou as ideias de vocês. Em qualquer estágio que essa ideia esteja, ela vai se beneficiar dos conteúdos que vocês vão ver aqui no Startup Garage. Cada um fala de um jeito diferente. Faz parte, todo mundo faz. Tem a no-harm, tem no-harm, ou no-harm, a no-harm, no-harm, norma, também já foi. E daí, dentro desse meu processo da minha vida profissional, eu acabei entrando na pesquisa, entrei no doutorado aqui na PUC. Só que daí é um doutorando um pouquinho mais experiente, sim, né? Que já tinha passado por uma empresa pública, algumas empresas públicas, que já tinha feito algumas capacitações de startup, então enxerga esse doutorado de uma maneira diferente. Não é um doutorado só para desenvolver artigos. Eu via esse doutorado como um doutorado para desenvolver um negócio, para resolver problemas reais do mundo real. Existem duas possibilidades da pesquisa, que é a pesquisa aplicada e a pesquisa básica, né? Ciência básica. Ciência básica é a gente fazer uma pesquisa despreocupado com a realidade do mundo. E é fundamental que existam pesquisas de ciência básica. Porque tem algumas pessoas que não devem se preocupar com o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, estudar o ciclo de vida das moscas. Aí você vai pensar, para que serve estudar o ciclo de vida das moscas? Aí o cara ganhou o Nobel por estudar o ciclo de vida das moscas, que é igual ao ciclo de vida dos seres humanos, o ciclo circobiótico, sei lá como é que se chama, sobre o sono, a melatonina, e o cara ganhou o Nobel porque estava estudando o ciclo de vida das moscas. Fundamental ciência básica. Mas a minha pesquisa era uma pesquisa aplicada, desenvolvendo uma solução de inteligência artificial para trazer segurança para os pacientes. De alguma forma, a gente queria, dentro do nosso grupo, que foi fundado aqui na PUC, o grupo de inteligência artificial na saúde, desenvolver algoritmos que protegessem esse paciente em todo o ciclo de atendimento, a jornada do paciente, tanto hospitalar quanto fora do hospital. E a gente desenvolveu várias pesquisas nessa direção, e algumas delas a gente começou a ver que os hospitais tinham interesse em adotar essas soluções. Então, a gente começou a fazer relacionamento com os hospitais. Então, o grupo de pesquisa aqui da PUC se relacionava com 6 hospitais, 5 de Porto Alegre, mais o 5 libanês de São Paulo. E a gente começou a ver que a pesquisa que a gente estava desenvolvendo tinha uma entrega de valor para o mercado. Ela era super aplicada porque a pesquisa era desenvolvida com os hospitais, e aquelas soluções que a gente desenvolvia com os hospitais, a gente via que servia para o mercado hospitalar como um todo. E por conta disso, a gente desenvolveu esse algoritmo, que é um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Talvez vocês vão ver sobre inteligência artificial no programa, talvez não. E esse algoritmo, então, detecta a distribuição dos medicamentos dentro do hospital, e a gente consegue, então, verificar quais são os pacientes mais críticos e menos críticos. Não vou entrar em detalhes, mas coloquei fórmulas matemáticas para deixar a apresentação um pouquinho mais difícil. Você está assim, meu Deus, o que é isso? Mas
Então, é um algoritmo que se baseia no PageRank, um algoritmo super clássico de organização das páginas da internet, e a gente usa esse algoritmo para organizar o fluxo de trabalho da avaliação dos pacientes mais críticos dentro do hospital. Por conta disso, a gente, então, publicou esse algoritmo na melhor revista de informática da saúde do mundo. Palmas para a gente! A gente ganhou o prêmio, a gente foi destaque no prêmio Empreenda da Saúde, da Fundação Everest contra o Auxílio Libanês, e a gente ganhou durante 3 anos consecutivos o prêmio do Google de uma das melhores pesquisas da América Latina. Então, são 26 contemplados todo ano. Quem está no doutorado pode se inscrever, não é só doutorado de computação. Tinha o pessoal da Biologia e da Letras, que já ganhou esse prêmio também. E a gente foi contemplado e eles renovaram durante mais 2 anos. E esse foi o nosso dinheiro seed. Então, a gente usou esse dinheiro do prêmio, que eram 50 mil reais por ano, ou foram 150 mil reais, para desenvolver a NoHarm, que é a startup que a gente desenvolveu. Então, esse foi o nosso seed. Então, foi o dinheiro que a gente começou, assim. Mas o Google nem sabe disso, né? Mas, enfim, eu podia gastar tudo em chiclete por litro, eu gastei uma startup. E aí, a gente fundou a NoHarm, que é uma startup que utiliza inteligência artificial para trazer mais segurança para os pacientes. Esse nome, a fonte desse nome tem 3 origens. Então, existia, né, de 2017 a 2022, um programa de segurança do paciente da OMS chamado Medication Without Harm. E daí vem o nome No Harm. Mas No Harm tem uma outra fonte que é o princípio hipocrático da medicina, que é a prima nocere. Então, primeiro, a gente tem que preservar esse paciente. A gente não pode, com o tratamento que a gente está oferecendo para esse paciente, causar mais dano para ele. Essa é a segunda origem. E a terceira origem desse nome No Harm é que eu quero uma inteligência artificial que não cause dano para a população. Por vários aspectos, mas o primeiro deles é não acabar com vagas de trabalho. A No Harm não está para substituir o emprego dos profissionais de saúde. Ela está para melhorar o processo de trabalho laboral e para proteger os pacientes. E, ao mesmo tempo, ela também não pode ser uma inteligência artificial que potencialmente vai causar dano para esses pacientes. Então, a inteligência artificial não pode causar dano. Por isso que a No Harm é sobre um sistema de suporte à decisão que sempre o profissional vai ser uma barreira daquela inteligência. É o profissional que toma a decisão, não é a No Harm. A No Harm vai dar um suporte à decisão. Certo? Todo mundo acordado até aqui? Perguntas! Aí você pensa assim, não, ele está falando assim, né, genericamente. Não! Se ninguém fizer uma pergunta, eu não continuo. Então, eu preciso de um voluntário para fazer uma pergunta do que eu falei até aqui. Por favor, se apresente, qual é o seu nome? Emílio. Qual é a pergunta? Você falou de você, mas de repente se transformou em agente. Agente da NoHarm. Quem é essa gente? A gente é um monte de gente. Somos 10 pessoas, vou apresentar o time depois. Muito obrigado, Emílio, pela tua pergunta. Ela está antecipando alguns slides, mas eu vou apresentar a nossa equipe. Na verdade, eu vou apresentar todas as pessoas que se envolveram nesse projeto. Não só a equipe da NoHarm, mas também pessoas aqui da PUC, do Tecnopuc, dos hospitais que participaram. Então, são muitas pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Mas muito obrigado pela pergunta. Vou apresentar. Vai chegar em algum momento o eu vai se transformar em nós. Né? Então, eu falei sobre a minha vida profissional, mas quando chegar na NoHarm, já muita gente participou desse projeto. Tanto como pesquisa, quanto como prêmio do Google, como prêmio do Empreenda da Saúde. O artigo foram 4 pessoas que escreveram o artigo. Eu, a Helena, o Vinícius e a Renata, que é minha orientadora, responsável da PUC. Muito obrigado, vou chegar lá. Mais uma pergunta, se apresente, por favor. Vocês não estão vendo, vocês estão em casa, mas quem está aqui está vendo. Quem vai fazer a pergunta? Se apresente. Oi, meu nome é... Olha a voz desse homem. Só estou interessado em saber como é que vocês faturam. Vocês vendem um contrato de serviço no hospital? Mais um spoiler. Cheio de spoiler. Eu combinei com o pessoal. Ó, quando eu chegar nesses slides, vão fazer essas perguntas para criar esse clima de antecipação. Assim, né? Sim, a gente vende serviços para os hospitais. Se chama uma cessão de direito de uso. É um termo jurídico lá que a advogada sugeriu, mas é uma licença mensal
que os hospitais pagam para utilizar a no-harm. A gente vai chegar lá, vou falar mais detalhes sobre o modelo de negócio. Mas aqui o contrassenso dessa vida profissional é sair desse mercado de trabalho do emprego público e sair da pesquisa como uma empresa. Então, aqui no Brasil, isso não é tão comum, mas nos Estados Unidos é super comum das universidades e das pesquisas saírem startups que vão resolver problemas reais no mundo real, né? E acho que é uma tendência, né? O CNPq, como órgão de fomento, também busca melhorar os seus indicadores, para ter indicadores de mão de obra contratada, não só patentes, mas CNPJs abertos, faturamento, também são entregas da pesquisa, podem ser entregas da pesquisa, né? Então tá, e o contrassenso do modelo de negócio é o seguinte, vocês vão ver que tem uma cartilha das startups. A cartilha das startups é assim, ó, Zero to IPO. Então, vocês começam com nada, pegam investimento anjo, investimento seed, aí depois Series A, B, C, IPO, fica rico, vai morar nas Ilhas Caimã e deu, vida acabou. É isso. Esse é o sucesso. A definição de sucesso das startups é essa. E esse é o contrassenso da no-harm, né? Então, que outros modelos a gente poderia pensar, né? A gente poderia ter uma startup que não faz IPO, uma startup que não pega investimento. A XP Investimento foi uma empresa que demorou 7 anos para pegar investimento. A gente tem empresas que não pegam investimento. GitHub é uma empresa que nunca pegou investimento. Ela foi comprada pela Microsoft, mas ela não pegava investimentos. Tem vários outros modelos de negócio que a gente pode criar. Então, a no-harm, ela é uma startup sem fins lucrativos. Então, em geral, a gente vai abrir uma empresa que é com fins lucrativos, a startup, a no-harm é sem fins lucrativos. A gente decidiu abrir uma ONG. Então, é uma das únicas startups sem fins lucrativos no Brasil. Por que a gente tomou essa decisão? Porque a gente queria fazer uma coisa que os investidores não aceitavam, que é dar de graça para o SUS. Aí a gente começou a criar um negócio, os investidores começaram a dar essas barreiras, esses não, essas negativas, mas a gente tinha o nosso seed money do Google, a gente não precisava antecipar tão rápido essa rodada de investimento. A gente tomou a decisão, então, de abrir uma empresa sem fins lucrativos, que dá de graça para o SUS. O nosso código é open source, vocês podem copiar no no-harm hoje. Você que foi em casa, entre no GitHub no-harm no Google, copia a empresa, abre o CNPJ e vende o mesmo sistema. Você pode fazer isso. Porque ela é open source e a nossa licença é do MIT, que permite vocês fazerem absolutamente qualquer coisa com esse código. E existe outra startup que faz isso aqui no Tecnobook, que é a Rocket Chat. Eles não são sem fins lucrativos, mas eles são open source. Uma das maiores empresas de softwares open source. Eles concorrem com o Slack. Só que o Slack não é open source. Então, se vocês quiserem o Slack para a empresa de vocês de graça, vocês baixam o Rocket Chat e instalam. E o Rocket Chat não vai impedir nada. Eles também têm a mesma licença do MIT. E eles sugeriram que a gente abrisse para a licença do MIT, porque a comunidade open source aceita melhor essa licença. Foi uma decisão estratégica. E outra decisão estratégica é continuar a nossa colaboração de pesquisa. Né? Quantos investidores vão permitir que eu pegue esse dinheiro do investidor e invista em pesquisa? Vou investir lá 50 mil num doutorado aqui da PUC para desenvolver uma nova tecnologia. Então, são decisões que a gente foi vendo que não eram aderentes ao mercado de investimento tradicional. Existe mercado de investimento de negócio de impacto, que é bem diferente. Mas a gente acabou abrindo uma empresa sem fins lucrativos porque protegia o nosso propósito, que é melhorar o sistema de saúde do Brasil. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito, não é ganhar dinheiro. Dinheiro é uma necessidade do meu negócio, senão eu não consigo rodar uma empresa, eu vou ficar vivendo de doações. Isso não é tão saudável financeiramente. Então, eu cobro dos hospitais privados e entrego essa solução de graça para o SUS. E a gente pode receber doações, mas não, como eu e a Melhor, a gente não vem do terceiro setor, a gente não tem tanta experiência em captar doações. Em algum momento a gente já conseguiu uma. Estamos abertos a receber doações, vocês estão em casa, tem pessoas, né, que são engajadas com ONGs, podem doar para o no-harm. Mas hoje a gente gira toda a empresa com o valor dos leitos privados e entrega a solução para os leitos SUS de forma gratuita.
E existe uma proporção dos leitos SUS e privados no Brasil. São 75% leitos SUS e 25% leitos privados. Essa mesma proporção a gente repete na Nohar. A cada um leito privado, eu entrego a solução para 3 leitos SUS. Sim, é isso mesmo, essa é a conta. E a gente tem rodado assim. Para vocês terem uma ideia, nesses 3 anos e meio de Nohar, a gente abriu a empresa em novembro de 2019. O primeiro paciente impactado foi 31 de março de 2020, assim, na portinha da pandemia. No Hospital Santa Casa, no Hospital Piloto, hospital parceiro que desenvolveu a solução junto com a gente, né, validando. Fundamental a gente validar com o mercado. Então, hoje a gente já tem 80 hospitais, tá tudo apontando aqui. Mais de 80 hospitais que estão rodando no Nohar, 40 deles são SUS, 750 mil vidas impactadas, e só esse ano 1 milhão de receita, sendo uma empresa sem fim lucrativo. E aí tem vários modelos de negócio diferentes. Então, aqui, esse é o modelo de negócio diferente. E que vocês têm que questionar agora. Próxima pergunta, se apresente. Temos microfone? Não precisa, eu repito a pergunta dele quando vocês estão em casa ouvir. Se apresente, por favor. Qual é o teu nome? Meu nome é Bruno. Eu queria entender qual De qual startup tu é, Bruno? Mecânico Delivery. qual a relação ali. Então, pegar uma pincelada no sim, a relação de fazer open source com o fato de ser comunicativo. Ótima pergunta. O Bruno perguntou qual a relação de ser open source e ser sem fins lucrativos. Nenhuma relação. A Nohar tomou 3 decisões. Ser sem fins lucrativos, dar de graça para o SUS e ser open source. Que a gente chama de conhecimento aberto. Nossos artigos, desde que a gente começou a publicar na PUC, são artigos que têm o código no GitHub, inclusive a base de dados está no GitHub. Então, a gente sempre teve essa ideia de publicar tudo que a gente fazia e deixar transparente para que qualquer um pudesse usar aquilo que a gente está desenvolvendo. Isso é fundamental na ciência. Se chama reprodutibilidade, repetibilidade e replicabilidade. Que na ciência as pessoas consigam repetir aquilo que eu fiz em outros cenários. Então foram 3 decisões e a gente podia tomar essas decisões independentes. Eu poderia ter uma empresa com fins lucrativos, entregue de graça para o SUS e não open source. Eu poderia ter uma empresa sem fins lucrativos que cobra do SUS e não open source. Vocês podem escolher qualquer um desses, ou nenhum desses, porque isso aqui é não dogmático. É só uma inspiração de uma empresa que escolheu um modelo de negócio completamente diferente dentro da nossa realidade aqui no Brasil, né? Provavelmente deve ter outros no mundo, mas eu desconheço. Então, sim, Bruno, não existe nenhuma relação, porque vocês podem escolher ser open source e cobrar do SUS e ser com fim lucrativo. Acho que a gente tem mais uma pergunta aqui. Por favor, se apresente. Opa, boa tarde. Qual é o teu nome? Felipe. Felipe. De qual startup? Buriai. Mais startup de inteligência artificial também. Ótimo. Uma pergunta mais direcionada para a inteligência artificial mesmo. A gente, como uma startup de inteligência artificial, é um dos problemas que a gente enfrenta. Que base de dados vocês usaram para treinar a inteligência artificial? Tipo, vocês tinham parceiros? Foi uma coisa mais gratuita? Vocês tiveram acesso ao. Maravilhosa pergunta. Muito boa pergunta. Então, para a gente desenvolver então, inteligência artificial, principalmente na área da saúde, um dos maiores problemas é a base de dados que a gente vai treinar, que a gente vai acessar. Então, uma das nossas fundadoras, que é a Ana Helena, ela trabalhava no Hospital Conceição, e ela é doutora, assim como eu estava fazendo meu doutorado, ela era doutora, já estava acostumada a desenvolver pesquisas. Ela já tinha desenvolvido pesquisas dentro do Hospital Conceição, então ela já sabia como escrever projeto, como aprovar projetos. E a gente, coincidentemente, a Ana Helena é minha irmã. Né? Não é para todo mundo, né? Mas aconteceu. Então, a Ana Helena é minha irmã, nos almoços de domingo, a gente discutia sobre os trabalhos dela. O meu doutorado era sobre processamento de linguagem natural em blogs, para encontrar insights de psicologia nas pessoas. Ela falou que sabe a gente não transforma isso numa coisa mais útil, né? E vamos impactar as pessoas nos hospitais. E a gente começou, ela falou, vamos escrever um projeto para o Hospital Conceição nos liberar os dados.
Aí eu sou de segurança da informação, além de IA, e pensei assim, nunca isso vai acontecer, né? Só que daí é o primeiro astro se alinhando, na verdade o segundo, né? O primeiro é eu e a Ana nascer na mesma família. O terceiro astro se alinhando é a minha orientadora aceitar trocar o tema para a saúde. E o quarto é o Hospital Conceição fornecer os dados. Eles forneceram 5 anos de dados de todo o hospital. O Hospital Conceição é o maior hospital SUS quase do Brasil, eu acho. Mas com certeza do Rio Grande do Sul. São 850 leitos e eles entram expandindo. 5 anos de dados do Hospital Conceição. Medicamentos, evoluções, são os textos clínicos, e os exames dos pacientes e os dados demográficos do paciente. Com isso, a gente desenvolveu esse algoritmo aqui, que foi o primeiro algoritmo que a gente desenvolveu, porque a Ana Helena ela é especialista em farmácia clínica, que é uma atividade dentro do hospital que vai fazer a avaliação medicamentosa desses pacientes. E ela precisava priorizar qual era o paciente mais crítico e menos crítico com relação à prescrição. Aí a gente desenvolveu um algoritmo não supervisionado que lê toda essa base de dados de Conceição, mapeia como é essa distribuição de medicamentos. Então, eu tenho uma distribuição que é padrão e uma menos padrão. Então, esses círculos verdes aqui é aquilo que é o mais comum dentro do hospital, aquilo que os médicos mais prescrevem. E os vermelhinhos é o menos comum. A gente poderia fazer um histograma aqui. Esquece essa estrutura de grafos, chegaria no resultado parecido. Então, a gente conseguiu essa base de dados, publicou o artigo, ganhou os prêmios e a gente começou a ver que, olha, esse algoritmo talvez seja mais do que pesquisa, ele pode se tornar uma ferramenta. Ótima pergunta, muito obrigado. Mais perguntas sobre o Nohari, modelo de negócio, ser científico, opa, pulei. Dúvidas? Pessoal aí de casa, estamos esperando as perguntas de vocês chegarem no nosso correio eletrônico. Uma pergunta, o voluntário que se dedicou a levantar a mão. Se apresente. Bom, sou o Diogo. One, isso. E o nosso foco, inclusive, é sobre a LGPD, né? E aí comentou sobre os dados aí, e a segurança da informação. Então, na verdade, tu não usou nada de dado da pessoa, né? Os dados da pessoa, só era tudo, como é que se diz? Anonimizado. Sim, muito boa pergunta. A gente é muito questionado. Mas por mais que a gente seja muito questionado, a gente já está em 80 hospitais. A gente está em 80 hospitais que uma dos contrassensos que a gente teve foi: vamos cair fora da LGPD. A LGPD é super burocrática, a gente precisa ter processo de gestão de dados, de ciclo de vida dos dados, super complexo dentro da empresa, se eu tenho informação que identifica o paciente. Então, vamos começar não tendo informação de quem é esse paciente. Então, a gente não traz o nome do paciente, CPF, RG, qualquer coisa que identifique ele para não raro. Então, a gente está fora da LGPD. Mas como é que a gente faz isso? A farmacêutica, ou o profissional de saúde está usando no raro, ele precisa identificar esse paciente. Então, existe um sistema dentro do hospital que traduz o nome, mas não fica na nossa base. Se alguém hackear a nossa base hoje, esses 80 hospitais, não vai identificar nenhum paciente. Então, eu estou fora da LGPD. E mesmo dentro da LGPD, a gente é sem fins lucrativos e no nosso estatuto está que a gente desenvolve pesquisa e inovação. Então, isso nos configura como uma ICP, o Instituto de Ciência e Tecnologia, frente à legislação brasileira. Institutos de Ciência e Tecnologia podem usar dados de saúde para desenvolver pesquisa. A gente não escolheu tudo isso porque a gente sabia que sem fins lucrativos ia nos dar algumas melhorias e oportunidades. Era uma crença de que tem que ser sem fins lucrativos. Qualquer empresa deveria ser sem fins lucrativos. O foco tem que ser o propósito da entrega de valor que tu está desenvolvendo naquela pesquisa e não lucrar em cima do trabalho dos outros ou em cima do mercado. Mas é a nossa hipótese, não é dogmático, é só a nossa ideia. Então, a gente saiu da LGPD com essa estratégia e faz com que a nossa infraestrutura e o nosso ciclo de dados seja muito mais simples. Quando a gente diz para o hospital, eu não trago dados do paciente, o pessoal da segurança da informação assim embaixo, segue embaixo. Fala que você traz dados do paciente, ferrou, você não consegue assinar com ninguém. Consegue, mas é mais difícil. Então, depois a gente desenvolveu o nosso produto durante 3 anos. A PUC nos levou, o Tecnopuc nos levou
para o Web Summit em Portugal. A gente se inscreveu lá na Casa do Impacto, então a gente está abrindo a Nohar em Portugal. Lá em Portugal vai ser com fins lucrativos, para a gente fazer um processo que chama de descolonização, trazer todo o ouro que eles levaram de volta. A gente foi contemplado num projeto CNPq de inteligência artificial. A gente foi contemplado no BNDES Garage de impacto, que seleciona empresas de impacto. A gente é a única ONG. Por que a gente é a única ONG? Porque a gente é a única ONG no Brasil que tem uma receita recorrente, que tem receita que vem fora de doações. Aí o BNDES nos aceitou. E, por último, a gente foi contemplado num edital para desenvolver inteligência artificial em cima de modelos de linguagem como o ChatGPT. A gente desenvolveu um projeto lá para sumário de alta nos hospitais, que a gente está desenvolvendo com vários hospitais no Brasil, são clientes nossos. Deixa eu virar de novo aqui. E aí a gente está entregando essa solução de forma gratuita. Então, a gente não tem um preço diferenciado nos hospitais, a gente coloca o número de leitos, independente das funcionalidades que o hospital usa. Isso é outra coisa que nenhum investidor aceitaria. Eu estou desenvolvendo um GPT, deixa eu me localizar aqui. Deu. Um GPT brasileiro, junto com a Maritaca, que é uma startup de Campinas. E a gente vai entregar isso de graça para os hospitais. De graça. Tentem usar o GPT e ver como que eles cobram. A gente tem uma média de 60 mil tokens por paciente. Dá mais ou menos $60 mil se a gente fosse usar o ChatGPT. E a gente está entregando de graça para os hospitais, tanto privado quanto do SUS, sem aumentar a mensalidade. Com estratégias de infraestrutura, de usar GPUs baratas na Amazon e em outros lugares, ganhando muitos créditos com esses eventos de startup, Microsoft, NVIDIA, AWS, Oracle, vários créditos para startup com fins lucrativos e sem fins lucrativos. E a gente vai entregar isso para as pessoas e a Fundação Gate está patrocinando a gente. Muito obrigado, eu não acabei, obrigado. Só para bater palma para os ministros. Então, a gente consegue, mesmo sendo sem fins lucrativos e sem receber investimento, consegue expandir o nosso negócio através de outras áreas de fomento, que aqui são editais de pesquisa. Aqui, o Bill Melinda Gates, ele também patrocinou empresas com fins lucrativos. Mas como a nossa capilaridade é muito maior, que a gente entrega de graça para o SUS, a chance deles renovarem esse nosso projeto é bem grande, porque a gente consegue atender muitos pacientes. Diferente de outras startups que cobrariam do SUS. Gente, entrar no governo é um inferno. Então, já que é um inferno, dá de graça. E a Nohar tem várias. Aqui eu podia ficar a tarde inteira falando para vocês sobre aspectos diferentes da Nohar. Nosso NPS é 82, porque a gente cobra só a mensalidade e as farmas querem muitos relatórios, BI, desenvolvimento de novas funcionalidades, a gente não cobra nada extra. Então, isso entrega um valor muito grande. É difícil a gente entrar no hospital, nosso ciclo de vida é de 6 meses, mas quando a gente entra, a farma tem uma entrega de valor constante. E não interessa se é do SUS, se é privado, todo mundo recebe o mesmo atendimento. A gente tem uma coisa muito importante nessa entrega de valor, que a nossa operação é muito próxima do cliente. Então, quando eu começo a crescer a minha empresa, eu começo a ter várias hierarquias, né? E a Nohar, ela tem hierarquia horizontal. Então, todo mundo atende o cliente. Todo mundo entende quem é aquela pessoa. Eu estou fazendo um relatório para a Aline do Hospital Brasileiro. Não é assim, eu estou fazendo um relatório para o Henrique está pedindo para fazer um relatório. Não, eu não distribuo tarefas na Nohar. Quem distribui tarefas são os clientes. E o pessoal da Nohar, os colaboradores, vão desenvolvendo essas tarefas. Isso faz com que ele se aproxime desse cliente, entenda a dor desse cliente e resolva o problema desse cliente. E vocês vão ver falar muito sobre isso no Startup Garage. Resolver a dor do cliente de vocês. Não é desenvolver uma solução mágica e linda. É resolver o problema de alguém. Quando a gente resolve o problema de alguém, muito próximo, a gente tem um NPS de 82. Esse NPS, nosso primeiro NPS foi 81 em 2021, com 10 hospitais. A gente pulou para 40 hospitais e aumentou o NPS. A gente aumentou o número de clientes e o nosso PSA aumentou. E a gente é muito focado em entregar esse valor para o cliente. Outras questões, né? Sugiro para vocês conhecerem o podcast e a entrevista que o Jason Fry do Escape deu, o Charles Jarvis. Depois o pessoal passa, tem esses links aqui. Essa apresentação já está disponível aqui, ó, no Nohar/Contra-Ser.
Vocês já podem acessar lá, tem a apresentação, tem esses links. E ele fala muito de Jason Fry, que é do Basic, que é uma startup que não recebeu investimento, tem poucos clientes no mercado nichado, tem um ciclo de carga horária de 30 horas e tem uma política de não fazer reuniões. Eu preciso construir, e a Nohar fala muita coisa. Por instinto e por cópia. Então, existem outras startups que têm essa mesma ideia de ser bootstrap, que ela não recebe investimento. Ela consegue crescer de acordo com a receita dos clientes. O melhor investidor de vocês vai ser o cliente de vocês. Se vocês conseguirem não pegar investimento, é fórmula de sucesso. Porque com o investidor vem uma carga de metas, de trabalho, que às vezes tira a gente do propósito. E essa empresa do Basecamp é a empresa do Jason Fry, lá nos Estados Unidos, que eles são bootstrap, proud and profitable. Né? Então, eles são orgulhosos de não receber investimento e mesmo assim ser super lucrativos. E existe essa fala de startups aí que a gente se encaixa. Todo mundo quer ser um unicórnio, né? Todo mundo entrou aqui no setor de ser um unicórnio. E tem outros que são os dragões, que é mais raro que o unicórnio, que recebe em uma rodada de investimento $1 bilhão. O unicórnio é aquele que tem o valuation de $1 bilhão numa rodada de investimento. Mas, gente, é uma zebra. Zebras não são tão raras quanto unicórnios, vivem em banco, elas são preto no branco, elas sabem o que elas querem, qual é o propósito delas, e elas querem ter um cliente feliz, e não um número de usuários grande. E existe toda uma literatura sobre empresas de impacto. A gente tem o certificado B, que várias empresas no Brasil têm certificado, que eles fazem uma avaliação sobre várias óticas da empresa, se ela está contratando bem fornecedores, se ela não larga resíduo na natureza, sobre essa ideia da gente criar empresas, mesmo com fins lucrativos, que gerem um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. E existe uma outra vertente lá em Berlim, que se chama Economia de Propósito, Purpose Economy, e que a gente tem tudo a ver com esses caras. A nossa empresa, ela é gerida pelas próprias pessoas que estão trabalhando na empresa. A ideia dessa autogestão é que quem está envolvido nesse problema vai tomar as decisões. Então, os hospitais têm que estar envolvidos na gestão da No-Harm, as farmacêuticas, os profissionais de saúde, os funcionários da No-Harm e a comunidade de pesquisa que a gente se envolve. E, além disso, o mais importante é que o nosso lucro serve um propósito. O lucro não serve a gente e não serve os investidores. Ele serve o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Melhorar o sistema de saúde. Então, todas as nossas decisões são baseadas nisso. Se para melhorar o sistema de saúde eu vou investir em pesquisa, eu vou investir em pesquisa. Eu vou investir em novas funcionalidades, eu vou contratar mais gente para atender melhor os meus clientes e os pacientes. Essas são decisões que envolvem o nosso propósito. Tem várias formas de gerar, depois vocês podem pesquisar mais sobre Purpose Economy. Existem vários cases. A PUC é uma empresa sem fins lucrativos, por mais que ela cobre mensalidade de vocês, ela é sem fins lucrativos. Isso faz com que ela consiga investir muito mais em infraestrutura, cultura, em outros programas de educação, em programas como Startup da Garagem de graça para todos vocês, porque ela é sem fins lucrativos. Se ela atendesse o lucro do dono da PUC, ele ia preferir mil vezes aumentar o caixinha dele do que investir no Startup Garage. Então, isso é um investimento lucrativo para esse tipo de decisão ousada. E isso torna a empresa muito mais engajante para os colaboradores, para a comunidade, para os clientes. Quando o cliente assina um contrato com a gente, sabe que a gente é uma empresa sem fins lucrativos, ele tem muito mais facilidade de assinar. Um colaborador vai preferir trabalhar numa empresa sem fins lucrativos ou uma empresa com propósito, não necessariamente sem fins lucrativos. E existe toda essa ideia de colaboração, né? Eu quero colaborar com os colaboradores tomam decisão, as universidades vão tomar decisão, vão desenvolver ciência junto com a gente, diferente desse processo piramidal que a gente tinha no século passado. Existe toda uma literatura sobre corporate rebels, de como a gente ter uma empresa mais engajadora, uma empresa mais eficiente. Então, a No-Harm hoje tem 10 pessoas atendendo 80 hospitais. E a gente está indo para 120 hospitais com assinatura com a EBSER e com a Rede Data. Data is the new gold, então vamos distribuir o ouro para a galera. A gente tem um banco de dados aberto para qualquer um desenvolver pesquisa, um banco de dados da No-Harm. Qualquer um pode desenvolver pesquisa com os dados da No-Harm.
e a gente é de código aberto. Pessoal, tem vários conteúdos dentro desses slides. Só passar a final, a gente ouve muito sobre microserviços, tecnologia, a gente roda no monolito, que é totalmente contra a ciência e tecnologia. A gente fez um processo com o Hospital Santa Casa, que chama Overlap Sprint. A gente fazia 2 sprints na mesma semana, para agilizar o nosso desenvolvimento e, mais do que isso, a gente aprender sobre priorização de demanda. O que é mais importante que eu consigo fazer em uma semana? E essa equipe que a gente rodava lá com a Santa Casa, 4 pessoas, 3 part-time, 1 full-time, e mais várias pessoas colaborando na avaliação de sistema. Várias coisas, a gente tem várias inteligências na NoHarmony, tem inteligência baseada em regras, inteligências tridimensionais, e tudo isso que eu estou falando para vocês não existe nada de novo, tudo isso já foi escrito, já foi dito e já foi palestrado. Nada do que eu tenho aqui para dizer para vocês é novo. Eu só compilei uma série de conhecimentos dentro da nossa jornada. Então, conheça sobre o Corporate Rebels, sobre a Rita Von Hunt, sobre o mundo poderia ser diferente, sobre esse livro aqui do Jason Fry, Not Be Crazy at Work. Então, tudo isso a gente acaba fazendo um pupurri que acaba originando a NoHarmony. Mas, principalmente, essa ideia é de que não é porque eu e a Neliana tivemos essa ideia que a NoHarmony é nossa. Várias pessoas participaram por isso, várias pessoas ajudaram, e a gente estava no lugar certo, na hora certa, recebendo as instruções certas das pessoas certas para chegar até aqui. E a gente não pode dizer que só porque a gente teve a ideia, isso é nosso e a gente merece mais que os outros. Por isso que a NoHarmony tem um plano de carreiras, todo mundo dando esse salário, independente se a pessoa é founder ou não. Que a gente entende que a gente tem um benefício de estar naquele lugar que a gente estava para criar essa empresa. Várias pessoas se envolveram nesse projeto. Aqui tem pessoas que são da NoHarmony, pessoas que são da pesquisa, pessoas que ajudaram esse projeto, mesmo não ganhando nada com isso, né? Então, a Kelly Tu aqui é uma pós-doc da USP que desenvolveu um quantidade para a gente de relações medicamentosas. Então, a ideia, assim, né, só para dar uma provocação, é que se a gente construir um projeto que ele é colaborativo, pensando na comunidade, pensando no problema coletivo, e não resolver só um problema nosso, a gente vai construir um projeto muito mais rico, que causa mais impacto, e com certeza a gente vai desenvolver uma trajetória muito mais feliz. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Super fala. Acho que depois o Henrique vai estar circulando aí, então, as dúvidas que restaram em relação à apresentação dele, vocês podem fazer isso no nosso momento de troca. Depois a gente tem uma cervejinha aí liberada, um coffee, que era para o começo do evento, mas também agora para a parte posterior. Eu acho que o Henrique deu vários insights legais que vocês vão ter ao longo do programa também. Então, a questão do melhor investidor ser o cliente de você tem de serem voltados para o propósito daquilo que vocês se propõem a entregar, vocês terem focados no problema e não na solução. Então, como vocês vão resolver esse problema, e todos esses tópicos vocês vão ver ao longo do programa. A gente está com uma estrutura de programa muito boa, com speakers super qualificados, com mentores que vão estar apoiando todo o desenvolvimento de vocês de início ao fim dessa trajetória. Então, mais uma vez, muito obrigado, Henrique, e isso aí é reflexo na NoHarmony. Uma salva de palmas novamente para ele. Para você da caixa. Acho que agora foi. Vamos voltar para o nosso material aqui, então, pessoal, para a gente falar, então, propriamente de Startup Garage e como vai ser a nossa estrutura. De novo, a gente reitera esse super apoio que a gente tem do nosso patrocinador, a Icor, uma empresa nascida aqui dentro do parque. Então, acho que, aos que não conhecem o Tecnopuc, também as boas-vindas para esse super ecossistema e trazer esse elemento também de empresas apoiando o surgimento de novas startups, de novas empresas, né? Esse reinvestimento. Então, o empreendimento que surgiu aqui no parque
lá nos anos 2000, praticamente, agora uma super empresa, uma multinacional, apoiando o desenvolvimento de novos negócios. Então, nosso super obrigado para a Igor e também para os nossos apoiadores. Nave Awards vai estar com uma premiação super bacana, um prêmio NVIDIA para startup destaque em tecnologia. Também Igor vai estar, Creatos vai estar premiando também a startup no aspecto de tecnologia, desenvolvendo uma landing page de até R$2.000 e oferecendo mais R$5.000 também, 5 horas de mentoria para a startup escolhida para o prêmio Creatos. Né? Então, o vencedor do Startup Garage, assim como qualquer outro programa do Tecnobook, iniciativa da PUC-RS, a gente incentiva que vocês continuem a desenvolver isso por meio de uma premiação também. E a premiação do programa, além de super apoio do NAVE e da Creatos, a gente vai premiar a startup destaque com a ida ao Web Summit Rio no ano que vem. Né? Então, o Henrique trouxe na fala dele que o Tecnobook levou a know-how no Web Summit Portugal, e a gente também vai estar levando a startup destaque dessa edição do Startup Garage no Web Summit Rio no ano que vem. Então, realmente se dediquem ao programa, façam as entregas, participem dos encontros que a gente tem pensado para vocês, porque tudo isso, no final do dia, é voltado para o desenvolvimento do negócio de vocês. Né? E mais uma vez também reiterando o apoio que o FINEP tem para que a gente tenha esse ecossistema de inovação tão pulsante, que é um super parceiro desde o começo do Parque, lá em 2003, e nesse ano que a gente completa 20 anos de Tecnobook, né? Nós vamos lá passar nossa escritura, eu acho que falando de Tecnobook, para aqueles que são novos por aqui, a gente é o Parque Científico e Tecnológico da PUC-RS. Aqui, além de trabalhar com startups, a gente também trabalha com grandes empresas, a gente trabalha com a pesquisa, a gente trabalha com governos, a gente trabalha com a sociedade civil organizada. A gente recentemente fez aniversário, então completamos 20 anos de existência, dia 25 de agosto, e aqui hoje estão presentes mais de 230 organizações, dessas 135 são startups, e vocês que somam esses números, então temos mais de 43 startups chegando nos nossos programas de desenvolvimento. A gente, desde 2013, apoiou mais de 900 startups com diferentes modelos de aceleração e desenvolvimento, e diariamente circulam nesse magnífico ecossistema de inovação mais de 6.500 pessoas, né? Mas falando de garagem, o que é o garagem, quero dar liberdade poética também, para vocês chamarem ele de garagem, garagem, como vocês entenderem e preferirem, mas esse é um dos mais tradicionais programas de aceleração e desenvolvimento de novos negócios do Brasil, eu diria, porque a gente falava de aceleração e desenvolvimento de negócios lá em 2014. O conceito de startup ainda era muito inicial para a maioria de nós, né? Então, nesses quase 10 anos de programa, a gente já passou por 14 edições, a gente já desenvolveu mais de 390 startups como as de vocês, e mais do que isso, a gente formou mais de 1.000 empreendedores. Então, se porventura o negócio de vocês não der certo nessa empreitada, a gente sabe que a jornada do empreendedor não é nada fácil, mais do que desenvolver negócio, a gente forma empreendedores para que nas próximas empreitadas que vocês virem a fazer, vocês levem esse conhecimento que vocês adquiriram ao longo do programa. Né? Então, aqui a gente acompanha toda essa evolução do Garage desde 2014 até hoje. Mas muitos se perguntam por que garagem, né? Por que Garage? E a gente tem um vídeo super legal produzido pelos nossos parceiros aí da VIT, explicando o porquê desse nome, desde a concepção lá atrás até os dias de hoje, com a participação de vocês, e trazendo alguns cases que passaram pelo Garage e vendo como eles estão hoje, qual foi o desenvolvimento deles a partir do programa. Falamos que a Bitex, ela surgiu em garagens famosas. E a gente queria que aqui em Porto Alegre a gente tivesse uma garagem para que além dos empreendedores conseguissem cumprir as ideias de negócio com uma conexão direta com o mercado. Começou com uma ideia de ajudar empreendedores a tirar a ideia do papel e transformar. Mas é que o de negócio. Isso é a concepção original lá no início, quando era essa garagem. E esse contexto fez com que a gente mudasse o modelo para que não fosse um contexto acadêmico. A gente queria trazer um contexto de negócio, um contexto de mercado. Então, a gente conectou empresários, empreendedores, para que eles pudessem ensinar esses novos empreendedores os primeiros passos desse empreendimento. Então, essa foi a concepção do garagem lá em 2014, quando a gente elaborou e criou esse projeto. A gente pensou como fazer diferente
para ajudar as empresas maiores. O Tecnopuc Startup Garage é o programa de modelagem para os negócios do Tecnopuc Startups. E o objetivo dele é que a gente tem empreendedores no estágio bem inicial, ideias no estágio bem inicial, e durante uma jornada de cerca de 3 meses, a gente ofereça para esse empreendedor, para esse projeto, uma série de workshops, mentorias e conexões que façam dessas hipóteses que ainda estão a serem validadas, que elas tenham uma validação durante essa trajetória e que ao final dos 3 meses, então, a gente já tem um modelo de negócio validado, um negócio um pouco mais estruturado, em vias de começar, então, uma construção, uma prototipação, uma construção, e aí, por consequência, fazer as primeiras vendas e a primeira entrada no mercado. Dentista, me formei em 2018. E depois eu fiz um MBA pela PUC, que é focado em gestão, inovação e serviço de saúde, que foi quando eu comecei ideias diferentes dentro da área da saúde. Foi a partir de um problema, um desafio que eu encontrei dentro de casa, da minha família, e também no consultório, que era de levar os idosos os compromissos de saúde. E surgiu a ideia de fazer um projeto voltado para isso. A empresa, na verdade, saiu da ideia dentro do garagem. Foi no garagem que a gente tirou do papel e começou a entender como que aquilo funcionaria no negócio de verdade. Então, a gente aprendeu tudo, basicamente, tudo zero. Eu vim com uma graduação muito tradicional. Eu não sabia tudo sobre startup, sobre investimento, sobre captação de clientes. Foi graças à maturação que o projeto tomou no garagem, que eu ganhei uma bolsa de empreendedorismo na Suécia. Eu estou levando a minha startup hoje para a Suécia, graças ao movimento que ela teve dentro do programa Garage Tecnic. Bom, o Startup Garage nos proporcionou primeiro, tirar a ideia do papel, né? Segundo, conseguir validar a necessidade junto ao nosso cliente, e a partir disso conseguimos proporcionar o crescimento. Nossa startup é o Vinopro. O Vinopro trabalha com um software de controle para a pecuária, que está especializado na ovicultura. Então, a gente trata toda a gestão e controle dos animais. Participamos do Startup Garage em 2019. Bom, naquela edição que foi a Startup Destaque, né, isso deu uma boa oportunidade para nós. Então, a partir dali, comecei a formar time, achei sócio, formei time, começamos a melhorar o produto, mas obviamente recebemos investimento no startup. Então, o pontapé inicial foi o Startup Garage. Então, hoje a gente está presente em 15 estados, em 6 países, com uma taxa de satisfação de 90% do nosso cliente. Show de bola. E aí a gente torce para que vocês. Com certeza, ele inclusive já embarcou para a Suécia e está na Suécia. Então, não só levou, mas está lá com a startup dela. E a gente torce para que vocês sejam uma próxima parte, sejam uma próxima Ovinopro, a saírem do Garage e virarem foguetes, né? Mas vamos lá, né? Para essa edição, a gente superou metas, superou objetivos, a gente está com 44 startups selecionadas e elas vão ter um aporte ali em verticais, de acordo com o mercado que elas estão inseridas, e a gente vai ter principalmente os hubs aqui do Tecnopuc como articuladores para o desenvolvimento desses negócios, né? Então, o Tecnopuc hoje tem 9 hubs e um em implementação ainda de expectativa, e a gente consegue abranger, então, com essas iniciativas dos hubs, suporte aos diferentes negócios, diferentes mercados, né? A gente vai passar aqui, mas o objetivo é que ao final do programa, então, vocês peguem esse negócio. A gente sabe que é negócio em fase de ideação, ali alguns um pouquinho já no começo da validação, mas enfim, tenham as suas hipóteses validadas, ou aqueles que já estão um pouquinho mais evoluídos, consigam tirar esse insight dentro do programa, mas principalmente se conectem também com o nosso ecossistema, porque boa parte das startups são novas, né? Não estão aqui no parque. É o primeiro programa, nosso programa de entrada no parque, eu chamo de nosso test drive,
de aceleração e desenvolvimento para startups que tem de fora, mas a ideia é que a gente pegue esse negócio de vocês que está começando, dê todo o suporte, dê todo o suprimento para que ele realmente entre no mercado e aí, depois, posteriormente, vocês façam a primeira venda e encontrem o primeiro cliente de vocês, né? Nessa edição, além de ter selecionado vocês, acho que é legal trazer um pouquinho do processo. A gente teve mais de 100 inscritos, então a gente teve um processo de avaliação super cuidadoso, super intenso. Foram mais de 77 pitches enviados, então a nossa equipe ele se dedicou 2 dias a passar cada um dos 77 pitches. E vocês foram os felizardos de estarem aqui conosco, óbvio, por muito mérito de vocês, por muito empenho de vocês e por terem construído bons negócios. E ao longo desses 3 meses, então, a gente vai dar mais do que esses 44 projetos selecionados, a gente vai estar desenvolvendo mais de 120 empreendedores inscritos nesses projetos, né? Mas aqui estão vocês, então, uma salva de palmas para vocês por estarem aqui por 3 minutos. Porque são merecedores de estarem aqui, é com muito orgulho que a gente vai desenvolver e acelerar o negócio de vocês. Mas aqui são as verticais temáticas que a gente trouxe, né? Então, a gente vai ter 4 projetos na área do agronegócio, 5 negócios na área da educação, nossa comunidade da saúde sempre muito forte aqui no parque, então 15 negócios na área da saúde, e aí nos demais setores, que a gente chama de setor da escola, de mundo setorial, o restante dos projetos, 20 projetos. Né? E aqui a gente traz o logo de cada um dos hubs que vai estar nos suportando nesse processo, né? Então, o hub na área da saúde, o BioHub, o hub de mobilidade urbana, o Plane, o OmniX na área de omnicanalidade, o de indústria criativa, para as iniciativas de impacto social, ESG, a gente tem o Farol, iniciativas de inteligência artificial, ciência de dados, a gente tem o NAR, para as fintechs, a gente tem o Fine, e também para as iniciativas em foodtechs, e no agronegócio, o celeiro e o kombucha. Então, a gente consegue contemplar todos os setores do mercado com profissionais, com players, com expertise nesse mercado que vão estar apoiando o desenvolvimento de vocês ao longo do programa. Essa é a maneira como a gente se articula, né? Então, as 44 startups, nas 4 verticais, com os hubs participando de maneira muito intensa, o nosso super sponsor ali, a Ecor, fazendo com que esse programa propriamente aconteça, e no coração do programa a gente tem a equipe do Tecnofood Startups, a gente tem a rede de mentores que está por trás desse projeto, que vai estar acompanhando a evolução de vocês ao longo do programa, então literalmente pegando na mão de vocês e sentando ali semanalmente para ver quais foram os passos que vocês deram nos últimos dias, e também a rede de speakers que a gente montou, então são mais de 20 profissionais excelente expertise no mercado que vão estar trazendo para vocês o know-how deles naquela área, naquela temática proposta, e também, lembrando, o FINEP, nosso super apoiador também do programa. A estrutura é essa, né? A gente vai ter 12 semanas super intensas, então 3 meses de programação, a gente dá o start no dia de hoje e vai até o final de novembro desenvolvendo o negócio de vocês, e a gente divide em 4 trilhas, né? Conhecimento, hands-on, mentoria e comunidade, e a gente fecha no pitch day, a grande final, para essas startups que a gente desenvolveu ao longo do programa, né? A primeira trilha de conhecimento são talks e palestras semanais com referência do mercado. Então, já reservem mais ou menos a agenda de vocês. Depois a gente compartilha o cronograma, a gente montou uma agenda no Outlook para compartilhar com vocês, para que já entre na rotina de vocês esses encontros. Mas encontros toda segunda e quarta, em sua maioria, né, salvo algumas exceções, com referência do mercado para estar desenvolvendo aqueles tópicos que o Henrique trouxe aí anteriormente. Né? Então, está pensando quais são as hipóteses de vocês, como que a gente valida essas hipóteses, quem que é o cliente, quem que é a pessoa de vocês, como que a gente modela esse negócio, como que a gente faz a nossa primeira venda, como que a gente prototipa, como que a gente constrói essa solução, como que eu busco meu primeiro investimento, tudo isso está englobado no escopo do programa, né? Dentro da trilha de conhecimentos. A trilha hands-on, então, muito mais do que aprender sobre empreendedorismo, a gente quer que vocês coloquem isso em prática no negócio de vocês. Então, a gente vai ter diversas atividades que vão incentivar vocês a pegar aquele conhecimento que vocês adquiriram e aplicar no negócio de vocês. Então, muito mais do que falar sobre prototipação, vocês vão prototipar o lucro de vocês. Muito mais do que falar sobre vendas, vocês vão possivelmente fazer a primeira venda de vocês aqui dentro do programa. Então, essa trilha é muito voltada a vocês colocarem na prática tudo aquilo que vocês adquirem.
A trilha de mentoria super especial, e aí a gente conta com uma rede e uma expertise muito grande dos nossos mentores, no qual cada startup vai receber um mentor que vai estar sendo responsável por acompanhar o desenvolvimento de vocês do início ao fim do programa, né? Então, muito mais do que falar sobre assuntos específicos do negócio de vocês, o mentor, ele vai conectar vocês com pessoas certas para que vocês desenvolvam ainda mais o negócio de vocês e vai estar acompanhando o desenvolvimento que vocês vão ter ao longo do programa, né? E aqui a gente traz toda essa rede que vai estar por trás do Startup Gallery, né? Uma salva de palmas, novamente, para esses mentores. Então, são pessoas com expertise em diferentes áreas, vai desde o nosso time técnico de startups até profissionais das áreas do hospital, Ernesto Dornelles, Hospital de Minas Providência, Hospital São Lucas, na área da saúde, por exemplo. A gente tem no agro, por exemplo, o Renan Gomes, da Venture, que é especializado nesse setor para estar cuidando dos negócios na área do agro, mas a gente também tem mentores na área da educação, a Karen, a Carol, a Gabi, a gente tem super especialistas na área de impacto também, a Prof. Mayra, o Lucas, a Ana Lúcia, o João na área de desenvolvimento, o Dani na área da IA. Então, todos os segmentos do mercado para atingir, e a gente tem uma entrega em todos os negócios, a gente tem mentores capacitados, excelentes, para dar também o desenvolvimento de vocês. A trilha comunidade, a ideia é que vocês interajam entre si, a ideia é que não seja uma jornada solitária do grupo durante o programa. Então, além de contar com a nossa equipe, além de contar com os mentores, a ideia é que vocês contem consigo mesmo. Então, que vocês interajam, que vocês conheçam o negócio um do outro, que vocês conheçam os empreendedores, que vocês se inspiram no Tecnobook, né? Agora, acho que é legal deixar muito claro isso para vocês, né? Vocês fazem parte desse ecossistema de inovação, né? Vocês são uma das startups do Tecnobook. Então, vocês, aos que já fazem parte do nosso grupo no WhatsApp, vocês estão na comunidade do Tecnobook, ali são colocadas oportunidades, eventos, encontros que tem semanalmente aqui, e você tem total liberdade para fazer parte dessas iniciativas. Então, bem-vindos à comunidade do Tecnobook e interajam entre os negócios presentes no programa, né? E aí, para isso, depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, aos que não estão no nosso grupo de WhatsApp, escaneiem o QR Code, vocês vão fazer parte imediatamente, e também a gente vai contar com uma aluno para que a gente possa produzir conteúdos, né? Então, todos os encontros vão ser híbridos, a maioria deles online, não híbridos, mas os presenciais a gente vai estar transmitindo para quem estiver em casa, assim como a gente está fazendo hoje, todos eles gravados para aqueles que não conseguirem assistir de maneira síncrona para a gente, para que você acompanhe depois esse material. Tudo isso vai ser postado no Moodle, assim como os prazos de entrega, as salas de envio, enfim, esses detalhes vocês vão pegando ao longo do programa. Mas super importante vocês estarem nesses dois ambientes. E para fechar todo esse programa, lá no dia 30 de novembro, a gente vai ter um pitch day, no qual a gente vai, nessas 44 startups, a gente vai dar uma segmentada, a gente vai escolher só 10 para essa final, e desses 10 vão sair os 3 vencedores, vamos ter um prêmio grátis, vamos ter um Nadia Awards a partir desses 10 selecionados, né? Então, o envolvimento de vocês ao longo do programa é super importante para que vocês cheguem e sejam entre esses 10, né? Aqui está um calendário, depois eu mando isso aqui com calma para vocês, mas para vocês terem uma ideia de como que é o nosso programa. São encontros todas as segundas e quartas. Notem que a gente tem uma ênfase bem grande em prototipação, porque a gente realmente quer que vocês construam aquilo que vocês estão propondo como solução ou serviço. E essa trilha de prototipação vai ser com o nosso laboratório de criatividade, o que é lá, que fica no segundo andar dessa torre à frente, né? Então, todos os encontros de prototipação vão ser presenciais, transmitidos para aqueles que estão em casa, mas organizem para estarem presencial, porque a gente tem um espaço dedicado à prototipação e profissionais de design aqui, que vão estar ajudando vocês a não só fazerem essa prototipação, mas aqueles que já têm algo desenvolvido também uma experiência nesse produto, né? Eu destaco em amarelo aqueles que são presenciais e em dourado aqueles que são online, para que vocês também se preparem na agenda de vocês para prestigiar esses eventos que são presenciais, porque a gente sabe que, pelo menos a meu ver, né, a forma como vocês participam e o ganho, ele consegue ser um pouquinho maior presencial, mas a gente tenta transmitir com a mesma qualidade para quem estiver em casa, né? Então, aí notem que a gente começa agora dia 4, a gente termina lá dia 30 com o Pitch Day, e vocês passam por essa super agenda, né? Desde a validação das hipóteses de vocês, até como vocês fazem as vendas e como vocês montam o pitch de vocês para depois apresentar no Pitch Day. Oportunidades, galera.
A gente tem o South Summit batendo na porta, e aí eu convido a nossa embaixadora do South Summit, Daniela Eckert, para fazer um convite para todos vocês. Pessoal, South Summit é em março, ano que vem, mas já começou a abertura das inscrições, já estão disponíveis, então aquele ali é o QR Code para a competição de startups. A competição é em inglês, ela é uma competição a nível internacional, então as startups do mundo inteiro vão estar se cadastrando na competição. Por que é importante participar? Eu não estou pronto ainda, não sei, estou com medo, não sei fazer pitch em inglês. Tem até março para ficar pronto, né? A gente ajuda, nossa equipe aqui ajuda, a gente quer que vocês se inscrevam, que tentem, mesmo que o negócio de vocês não esteja pronto. Não estou faturando, não estou no mercado ainda, não estou vendendo, não importa. Inscrevam-se. Por quê? Porque todas as startups inscritas, elas vão ser avaliadas, elas vão ser assistidas por alguém no mundo. Então, é um momento de exposição também. Alguém vão olhar para a startup de vocês, para o pitch de vocês, para o negócio de vocês e vai estar avaliando. Então, é uma baita oportunidade de exposição também. E quem sabe, né? Em março do ano que vem, vocês não vão estar fazendo um pitch em inglês no palco do South Summit. Né? Então, fica aqui o convite para que todo mundo se inscreva na competição. E trazendo toda a nossa expertise, eu acho que levar startups para essa batalha, né? A gente sabe que na última batalha do South Summit foram mais de 2.000 startups inscritas, acho que eram 27 países, e 5 delas estão ainda aqui no Tecnobook, né? Mas estavam lá em março e continuam com a gente, né? Então, dessas 50, 5 startups estão conosco, né? 10% dessa cota de mais de 2.000 inscritas, né? Então, acho que vocês têm chances dobradas por estarem conosco, basta para que vocês se inscrevam e a gente ajuda vocês nesse processo de formulação de pitch, como que eu preencho esse formulário, quais termos em inglês eu devo usar, contem conosco, não tenham vergonha, exponham o negócio de vocês, afinal vocês são empreendedores. E por último, mas não importante, acho que a nossa super oportunidade é a curto prazo, Tecnobook Experience, um evento feito pela comunidade de Tecnobook para a comunidade de Tecnobook, no qual a gente tem um dia repleto de atrações, de palestras, de conhecimento, de networking, sendo realizado pela nossa comunidade para a nossa comunidade. Né? Então, ano passado, circularam mais de 2.000 pessoas nesse dia super intenso de programação, e ele é de graça, né? A gente tem as catracas do Tecnobook totalmente abertas para a comunidade e para pessoas que não têm algum vínculo com a universidade, com o parque. Nesse dia, então, que a gente traz desde atrações culturais, até lançamento de programas, até palestras com referências do mercado, enfim, um dia para quem não conhece o parque ou para quem é do parque, realmente convidar outras pessoas para que conheçam esse fantástico ecossistema de inovação e para também que exponham as suas soluções, exponham aquilo que é oferecido para o mercado. Então, esse evento, geralmente, ele já é o máximo, é espetacular, todo mundo que vem ama, mas neste ano, especificamente, é a comemoração de aniversário de 20 anos do Tecnobook. Então, vai estar melhor ainda. E para melhorar ainda mais a nossa comemoração de 20 anos, a gente tem propostas desenvolvidas especialmente para startups. Então, se vocês querem fazer um pitch para toda essa galera que está circulando no Tecnobook Experience, a gente tem a batalha X sendo organizada pelo Tecnobook Startups. A gente vai compartilhar essa oportunidade para vocês no grupo também. E a gente tem a garagem, não o garagem, mas a garagem, não o garage, para que vocês exponham as suas soluções. Então, quem tem aquela solução mais interativa, que o público gosta de interagir com essa solução, a gente vai estar selecionando até 24 startups para estarem na garagem do Tecnobook, expondo os seus produtos para que o público interaja com vocês. Mas da minha parte era isso, eu convido a todos para que vocês fiquem aqui, tomem uma cervejinha com a gente, se conheçam, se conectem entre vocês e vamos construir um garagem 2023/2. Valeu, pessoal!
Acho que a gente vai parar. Oi? Os horários é das 17h30 até as 18h30. Todos os encontros. A gente vai lá. Aí, para quem está em casa, infelizmente vocês não vão poder tirar essa foto com a gente, mas a gente, peraí, acho que vai dar assim, quem tem nada no retorno e a gente vai mandar para vocês. Então, quem está em casa, a gente vai botar vocês aqui no telão, vocês ligam a câmera de vocês e a gente tira uma foto de vocês. Eu quero todo mundo de câmera aberta. Só cuida do microfone aqui, ó. Meio. Vai dar certo, vai dar certo. Bem. A gente tem que estar mais alto que isso aqui. Ali não, fiquem se olhando ali, ó. Não? Ali a gente não aparece. As pessoas lá vão aparecer. Ai, meu Deus. É, pois é. Acho que Não, é que quem vai pegando lá. É, aqui não é o parâmetro. Atenção, muitos sorrisos. Agora, Peraí, eu acho que pode tirar a webcam já. A webcam pode tirar. Ô, Denilson, pode tirar a webcam. Pode. Deixa ele. Dá para tirar o áudio dele.